Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas que correspondem às aulas de número 9, 10, 11 e 12. Com essas aulas a gente encerra o capítulo do gênero textual cartas. Aqui você já tem uma atividade que tem como título Para que cartas? Você vai ler a seguir uma breve notícia que circulou em 2010 em um jornal sobre uma professora gaúcha que manteve correspondência com o poeta Carlos Drummond de Andrade. O nosso foco de observação aqui será a carta que o poeta enviou à professora, reproduzida na notícia abaixo. A reportagem tem como título: Professora recebeu mais de 60 cartas enviadas por Drummond. Helena Maria cursava o magistério em 1961. Sua professora não gostava de Drummond. Ela adorava. Num almanaque com endereço de escritores, achou do poeta mineiro. Nunca haviam se visto e viraram de repente amigos por cartas. Casei. Mandava notícia das crianças, lembranças no aniversário. Era uma coisa singela. Ele mandava quadrinhas, lembranças de Natal. Afinal, durou 26 anos. Tenho 60 correspondências dele, conta ela. Eu nunca disse para ele que o poema que mais gostava dele era o Elefante. Foi Rayane, filha de Helena Maria, que entrou em contato com a Folha. A reportagem, então, entrevistou a amiga postal de Drummond. Obrigada, Helena Maria, pelo seu amável cartão de felicitações. O velho poeta ficou contente com a lembrança da gauchinha amiga. Como vamos de trabalho, de projeto, de vida? Um abraço de Itabira. Continua a ser homem de Itabira, mergulhado na confusão de Guanabara. Aguaparé, com os melhores desejos de alegria e êxito para você. Cordialmente, Carlos. Questão 1. De acordo com a notícia, a professora começou a se corresponder com o poeta Drummond sem que se conhecesse de fato. O que a levou a fazê-lo? O que vocês acham? Por que ela começou a se corresponder, a enviar cartas ao poeta Carlos Drummond de Andrade sem nunca ter visto ou ter falado com ele antes? 2. A carta que está reproduzida na notícia foi escrita no início das trocas de cartas entre eles, quando ainda estavam nas apresentações iniciais. Explique sua resposta com elementos presentes na carta. Nas aulas que nós estudamos anteriormente, vocês poderão observar que a carta ela segue uma estrutura. Então, ela segue um padrão de início, de meio e de fim. Então, com base nesse padrão que vocês estudaram, vocês leiam e observem esse trecho da carta que está na reportagem, e aí vocês vão poder deduzir, vão poder saber se essa carta da reportagem foi escrita no início das conversas, das correspondências entre eles, entre a professora e o poeta, ou se depois que eles já tinham uma certa intimidade. 3. Comparando essa carta com as outras já exploradas até aqui, o que é possível perceber de diferente em relação aos interlocutores e a carta propriamente dita, suas partes e a ordem de apresentação das informações e quanto à organização dos parágrafos. Então, aqui você vai comparar esta carta da reportagem com a estrutura de cartas que nós vimos anteriormente. E aí vocês vão dizer se essa carta tem diferença ou se ela segue o padrão. 4. Considerando a sua resposta, no caso a resposta da 3, a questão anterior, as partes que compõem uma carta pessoal podem variar? Analise e responda se a carta ela pode variar ou ela segue sempre uma estrutura. 5. Qual é a função das perguntas feitas pelo poeta? Produzindo o meu texto. Então, nessa parte final do capítulo, depois de que vocês já leram várias cartas, interpretaram, conheceram a estrutura de uma carta, vocês vão produzir a sua própria carta.
Agora que você já leu e estudou sobre o gênero textual carta, é hora de fazer sua própria carta. Para isso, siga as orientações a seguir. 1. Escreva uma carta para sua professora de português, contando quais eram suas expectativas ao ingressar no sexto ano. É fato que vocês esperavam que o sexto ano fosse de um jeito e está sendo de outro, então vocês vão colocar isso aí. 2. Conte também como você se sentiu com a interrupção dessa expectativa diante do cenário de pandemia. Vocês esperavam que o sexto ano fosse de um jeito e está sendo diferente, interrompido por causa de uma pandemia, de um vírus que se alastrou pelo nosso planeta. 3. Coloque na sua carta sua opinião da pandemia. O que vocês acham dessa pandemia? Vocês acham que as pessoas exageram ao falar dela, se as pessoas se protegem demais, não se protegem? E quais as mudanças que essa pandemia trouxe para o seu modo de estudar? 4. Finalize sua carta contando como você acredita. Aqui você vai colocar a sua expectativa, o seu ponto de vista, de como é que o mundo vai ser depois que tudo isso passar. As pessoas chamam isso de um novo normal. Então, coloque como é que vai ser o mundo no seu ponto de vista depois dessa pandemia. Condições de produção. O que fazer? Vocês já sabem fazer uma carta falando sobre sua entrada no sexto ano e como a pandemia do Covid-19 interferiu nessa entrada. Para quem vocês vão fazer essa carta? Para a professora de língua portuguesa. Como fazer? Coloque suas expectativas passadas, que eram o que vocês acreditavam que ia ser antes de começar a estudar no sexto ano. A realidade, como é que está sendo agora que vocês estão fazendo o sexto ano e como é que vocês acreditam que vai ser no futuro. Depois de tudo isso, vocês vão postar a carta de vocês, do jeito que eu expliquei lá nas aulas anteriores, onde tem a parte do remetente, do destinatário. Primeira opção, vocês vão escrever, postar essa carta do modo tradicional para mim, pelo correio. Isso se for possível. Se não for possível, eu não estou aqui querendo o impossível de ninguém. Mas a primeira opção é essa. Então, por isso está aí o meu endereço, tá certo? O nome, o endereço, tudo bem direitinho para que vocês possam preencher no envelope e enviar para mim. Segunda opção, tá o meu endereço eletrônico, o meu e-mail, que certamente vai ser a forma mais fácil, mas se possível eu prefiro a primeira, porque é até uma forma de vocês experimentar a sensação de enviar uma carta, de consequentemente de receber essa carta, porque eu vou responder, corrigir a carta e vou devolver para vocês da mesma forma que vocês enviarem para mim. Nesse esquema aqui, é uma sugestão para que vocês possam colocar no caderno de vocês um resumo do que vocês aprenderam no capítulo. Então, aqui, cada vez que interagimos com alguém, envolvemos numa situação de comunicação. Aí vocês vão colocar as intenções do jeito que a gente colocou lá. No dia a dia, comunicamos com as pessoas, interagimos com elas com diferentes intenções. Aí, neste quadro, fale-se como essa comunicação ela pode ser feita. Então, nós colocamos isso lá nas aulas anteriores. Vocês revisem e, se quiserem, é uma sugestão de vocês montarem um esquema no caderno de vocês. Para isso, bons estudos e até a próxima aula.